Vamos ver qual será o assunto de hoje sobre economia brasileira. Acho que no vídeo passado eu fiz uma breve introdução sobre os métodos de classificação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas. E hoje, então, vou iniciar as regras gerais. Bom, para quem nunca assistiu nenhum vídeo desse aqui sobre economia brasileira, eu estou construindo os primeiros, 30, 50 vídeos, talvez mais, sobre um PDF, um documento criado ou disponibilizado pelo IBGE. Estou na página 24, só para não me perder aqui. Então, esse documento, estou utilizando, então, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas disponibilizada pelo IBGE, versão 2.0, você pode colocar assim no Google, CNAE, C-N-A-E, versão 2.0 IBGE, é um PDF, e esse documento possui, segunda edição que eu tenho aqui, ele possui muitas páginas. E ele trata sobre o quê? Ele trata, então, sobre a CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Eu achei por bem começar essa playlist, então, com esses primeiros, sei lá quantos vídeos, 50 talvez, sobre esse documento, porque no Brasil a maior parte das informações econômicas advém ou vem, a partir de dados contábeis que os contadores precisam trabalhar ou elaborar a partir de dados da empresa, Esses dados da empresa, eles surgem porque na abertura, num processo de abertura de empresa, todo contador, ou mesmo que não seja um contador, precisa atribuir àquela empresa o quê? Uma classificação. Então, supondo que eu hoje resolva abrir, por exemplo, sei lá, uma mercearia, existe lá no processo de abertura de empresa uma obrigatoriedade de colocar um código, e este código refere-se à CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Aí tem você pode colocar mais de um, inclusive, você precisa colocar um, que é a sua atividade principal, outro número, que é a atividade secundária, e aqueles auxiliares. Pode colocar mais de um. O fato é que essas informações, empresa a empresa, de todos os setores desse país, de alguma maneira, depois, de alguma maneira não, mas a partir dos dados emitidos, organizados e trabalhados pelo contador, chega-se então aos relatórios contábeis e esse volume todo de informação é disponibilizado, o contador organiza isso de forma que isso chega então ao governo, ao fisco, ao governo federal, estadual, municipal. Então, a partir de informações como estas, contábeis, é que então o governo consegue conhecer muito da atividade econômica do país. Então é por isso, nessa introdução gigantesca aqui, é que eu resolvi começar entendendo o que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E eu estou no capítulo que trata sobre o quê? Vamos ver, sobre métodos de classificação, que é o capítulo 1 ainda. Veja, o capítulo 1 trata sobre introdução, históricos, uso da CNAE, gestão, natureza e escopo, princípios da construção, estrutura e sistemas de código, notas explicativas, atividades econômicas e unidades estatísticas. Então, métodos de classificação, regras gerais, método descendente top-down, casos especiais. O arquivo é esse aqui, ele tem uma capa de cor laranja, tá vendo aqui? Não sei se dá para ver no vídeo, espero que dê. Vamos lá, página 24. Feita essa introdução de muitos minutos, vamos voltar ao assunto de hoje. Métodos de classificação. 3 parágrafos apenas. Classificar cada unidade de acordo com sua atividade principal é o critério básico para classificar a unidade em categorias da CNAE. Isso eu já tratei no vídeo passado. Então hoje vamos às regras gerais. A classificação de cada unidade é determinada pela classe CNAE. Cara, eu vou ler isso aqui com calma até. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Só o primeiro, para finalizar o vídeo de hoje. A classificação de cada unidade é determinada pela classe CNAE, na qual a atividade principal ou o conjunto de atividades da unidade está incluída. Em geral, a atividade principal, secundária e auxiliar de uma unidade pode ser determinada a partir de informações sobre os bens produzidos ou os serviços realizados para outras unidades produtoras ou para consumidores finais. As descrições de conteúdo nas notas explicativas das classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0 na parte 3 desta publicação devem ser usadas para determinar o código adequado para uma determinada unidade, a partir de informações sobre os produtos, bens ou serviços que produz, complementadas, em alguns casos,
por indicações sobre os insumos, o processo de produção ou, no caso do comércio, o tipo de usuário, unidade produtora ou consumidor final. Será que vale a pena entrar em mais um parágrafo? Deixa eu ver. No caso mais simples, em que, no nível de classe, a unidade exerce apenas uma atividade, a classificação de atividade é determinada pela posição da CNAE 2.0, que compreende a atividade desta unidade. No caso de unidades com múltiplas atividades, a regra geral é de classificação da CNAE 2.0 de acordo com a atividade principal. Como recomendado pela CIIU, que é um organismo internacional, a atividade principal de uma unidade com atividades múltiplas é determinada por meio da análise da composição do valor adicionado. Ou seja, o valor adicionado é aquele valor adicionado mesmo a cada setor, a cada etapa produtiva. Ou seja, da análise de quanto os bens e serviços produzidos contribuíram na geração desse valor. A atividade com o valor adicionado é mais alto, a atividade com o valor adicionado mais alto é a atividade principal. Interessante, né? Então, aquela que tem o maior valor adicionado é que deverá ser a atividade principal da empresa. Na verdade, isso faz todo sentido, né? E que na realidade se aplica mesmo, né? Então, se o sujeito tem uma fábrica de instrumentos musicais, ele vai ter uma KNAI relacionada àquilo que ele coloca o seu maior valor adicionado, né? Uma lógica que apenas responde à realidade. Interessante. Na prática, no entanto, os dados sobre o valor adicionado por bens e serviços individuais não são disponíveis. Claro, porque isso é próprio de cada empresa, né? A não ser que na demonstração de valor adicionado ele consiga observar isso, né? Mas eu acho que não dá. Mas é que por lógica, se você está em determinado setor, o valor adicionado maior que se você está naquele setor é porque é naquele momento, né? Enfim, o fato é que isso não é conhecido. É recomendado, mas não é conhecido. É recomendado, nesses casos, que a atividade principal seja determinada usando-se uma aproximação para o valor adicionado. As variáveis usadas como substitutas de valor adicionado podem ser, pelo lado da produção, o valor da produção da unidade que é atribuída aos bens e serviços associados a cada atividade e o valor das vendas dos grupos de produtos, bens e serviços em cada atividade. Pelo lado do insumo, veja, tem o lado da produção e o lado do insumo. Pelo lado dos insumos, a proporção de pessoas ocupadas nas diferentes atividades da unidade e os salários e outras remunerações atribuídos às diferentes atividades. Beleza, eu fico por aqui, porque senão esse vídeo já está longo, né? Esse vídeo já está enorme. Então eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, parte 2, sobre regras gerais do método de classificação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre esse mesmo tema, mas apenas uma introdução sobre métodos de classificação. Beleza? Valeu. Todo sábado um vídeo sobre economia brasileira, esses primeiros 50 vídeos aí básicos sobre Classificação Nacional de Atividades Econômicas.